bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Iorosui de Mello, nós somos de estudos jurídicos. Essa aqui é a nossa quinta e última parte dessa parte sobre direito contratual, né, o direito dos contratos. Para terminar nossa aula, a gente tinha falado sobre os vícios redibitórios, os vícios ocultos, os defeitos ocultos nas coisas adquiridas. Então vamos falar agora sobre a evicção. Evicção é um instituto tão importante no nosso direito, tanto para proteger, como vocês vão ver aqui agora, de quem está comprando um bem imóvel, né? O que é a evicção? Vamos começar caracterizando ela, conceituação básica. O que é a evicção? É a perda total ou parcial, ela pode ser total ou parcial, da posse, está escrito errado, posse ou propriedade. Lembrar que agora aqui no novo CPC, lá fala apenas de propriedade, mas a doutrina ainda entende que aplica-se ela sobre posse também. A gente falou disso aqui nas nossas aulas de processo civil. De uma coisa que foi onerosamente adquirida. É uma garantia que os vendedores se responsabilizam pela idoneidade da coisa vendida. Basicamente é o seguinte, pessoal, quando eu compro uma coisa, estou comprando bem imóvel. Estou comprando bem imóvel. Evicção vai ser a minha garantia contra esse vendedor de que ele não vendeu isso para uma outra pessoa. Se isso aconteceu, ele vai ter de devolver para mim o valor que eu paguei. É basicamente isso. Ela é muito utilizada, então, principalmente utilizada aí para quando se trata de bens imóveis, né? A minha garantia de quando eu estou comprando um imóvel, que se por acaso aquele imóvel não for do vendedor, ou que ele vendeu para uma terceira pessoa, que lá ele vai ter de me pagar o valor que eu paguei pelo imóvel, mais perdas e danos. Quem fazia muito isso foi para proteger contra pessoas que usavam estelionato contra algumas pessoas, né? No caso aí faziam negócios fraudulentos, aí vendendo coisas que nem eram das próprias pessoas, né? Então temos algumas questões, nomenclaturas diferenciadas, né? A evicção, ela, de vez em quando, ela vem com outros nomes aí. Ela pode ser chamada de evicto, compro a coisa... Nossa, o que está escrito aqui? Ah, tá. Aqui é a nomenclatura de quem que está na evicção. Tem o evicto, que é quem comprou a coisa e perdeu essa coisa, né? Porque ele vai perder essa coisa. Tem o evictor, é o terceiro que adquiriu a coisa e nada tinha a ver com o contrato. E tem o alienante, que é o vendedor, né? Quem vendeu, podendo ou não estar de boa fé. Muitas vezes esse alienante aqui, que é o vendedor, muitas vezes ele está de má fé. Muitas vezes no negócio jurídico ele está agindo de má fé, né? Porque ele vendeu duas vezes, digamos assim. Então a evicção muitas vezes vai acontecer quando a gente compra uma coisa, a gente pode ser o evicto também, né? A gente comprar uma coisa e a gente perder, porque aquela coisa já era de outra pessoa. Evicto, comprou a coisa e perdeu. Evictor é o terceiro que adquiriu a coisa e nada tinha a ver com o contrato. Alienante, quem vendeu, podendo ou não estar de boa fé. No caso do evicto, né, ele comprou a coisa e perdeu. Eu comprei um imóvel e perdi a coisa. Por que eu perdi aquela coisa? Porque o alienante, ele foi e vendeu a minha propriedade para o evictor, que ele nada tinha a ver com a minha relação com o alienante. Então é como se fizesse uma mistura mesmo. Então o contrato de adesão e o contrato de consumo, né? Isso relacionado com a evicção. A cláusula que exclui ou diminui prejudica o adquirente, né? Isso aí é nulo. Toda vez que tiver alguma cláusula aí, a gente já falou disso, eu vou sempre repetir. Qualquer cláusula que prejudique o consumidor ou o aderente, ela vai ser nula. Isso aí vai influenciar também. Apenas tem validade nos contratos partidários. Aqui temos alguns requisitos. Igual a gente estudou na última aula, os requisitos para caracterizar os vícios redibitórios, tem os requisitos para caracterizar a evicção. Tô bebendo mais água porque tô fazendo aula há muito tempo aqui, a garganta não sou acostumado a falar muito tempo e atrapalha, a garganta vai secando as cordas vocais. Então, quais são os requisitos? Primeiramente, né, o contrato oneroso. Esse contrato precisa ser oneroso, não vai poder ser contrato gratuito, mas aqui aplica-se a mesma regra que nós vimos na nossa última aula. No caso, a doação remuneratória e as doações de casamento. Nessas exceções, doações remuneratórias e doação de casamento vai ter sim a evicção. Perda total ou parcial da posse de propriedade
ou de coisa, né? Pode ter também evicção sobre bens móveis, só que não é muito comum. Propriedade da coisa onerosamente adquirida. E eu escrevi aqui onerosamente adquirida. Decisão judicial e administrativa. Isso significa que vai precisar ter sim uma ação autônoma para averiguar isso, né? Vai ser decretada aí pela uma ação judicial ou uma ação administrativa. Inexistência de cláusula exclusiva, de exclusão da evicção. Lembrar que pode haver, então, cláusula de exclusão de evicção, mas essas cláusulas não podem ser de contrato de adesão e nem contrato de consumo, né? Nulos e também vai ser nulo se a outra parte não tinha ciência. Ó. Nulo em contrato de consumo e adesão e nos partidários. Aí é outra coisa. Se houver um contrato partidário e a outra parte não der ciência dessa cláusula aí para a outra parte, né? Os contratos partidários e contratos particulares, né? Eu fiz um contrato com você, coloquei aquela cláusula de evicção lá e você não tinha conhecimento disso. Vamos estudar agora do mesmo tema aqui, vamos continuar estudando o mesmo tema, só que vamos ver isso agora dentro da legislação, para a gente fomentalizar o que a gente viu na doutrina. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Não obstante, a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem o direito do evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não souber do risco da evicção ou dele informado não assumiu. Isso aqui foi o último exemplo que eu falei para vocês. Nos contratos partidários vai excluir essa cláusula quando a pessoa não tinha o conhecimento dessa cláusula. Salvo a estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Então aqui são os direitos do evicto, né? Quem perdeu a coisa, isso é a garantia dele da evicção, né? Essa pessoa que perdeu a coisa, aí por má fé ou boa fé do alienante, pode ser tanto nos dois casos, mesmo em boa fé, o alienante vai ter de responder, vai ter responsabilidade, né? Então o que o evicto, que é aquele que perdeu a propriedade, vamos usar a propriedade aqui porque fica mais fácil. O que o cara que comprou a propriedade tinha direito sobre ela e essa propriedade foi vendida para um terceiro que nada tinha a ver com a relação, o que essa pessoa vai ter direito em relação ao alienante? O que o alienante vai ter de dar para ele? É esse aqui, ó, artigo 450. Tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias pagas, né? Esse aqui já é o primeiro direito dele. Ele vai ter de receber tudo aquilo que ele pagou. A indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Então, a indenização pelos frutos, a indenização pelas despesas dos contratos e o prejuízo que diretamente resultem da evicção, as custas judiciais e os honorários do advogado por ele constituído, né? Então ele vai ter de entrar com uma ação autônoma para averiguar essa evicção, porque a gente viu que um dos requisitos é que ela vai ser declarada por decisão judicial ou decisão administrativa. Então ele obrigatoriamente vai ter de entrar com uma ação autônoma, então. Parágrafo único. O preço que seja evicção total ou parcial será do valor da coisa na época em que se venceu, proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. É claro que aqui vai ter a autorização monetária sempre, né? Se o adquirente tiver oferido vantagem das deteriorações, deixa eu ver qual mais aqui é importante para deixar para vocês. Se o adquirente tiver oferido vantagem das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será reduzido na quantia que lhe houver lhe dar ao alienante. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa, né? Então, isso aqui quando o adquirente, ele sabia, então, que a coisa era de outra pessoa e mesmo assim ele foi lá. Então, não pode adquirente demandar pela evicção. Você sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Esse aqui, ó, você pode colocar isso aqui de outra cor. No caso desse adquirente aqui, o adquirente seria o evicto, né? O adquirente aí ou o evicto. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Então ele não vai ter direito de demandar a ação de evicção
se no momento que ele comprou a coisa e ele vai perder depois ela, né? Se ele sabia que aquilo lá era de outra pessoa. Se parcial, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente desse desfalque sofrido. As benfeitorias úteis e necessárias não abonam ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo alienante, 453. Então, basicamente, a gente tem que saber isso. O resumão da ópera é que a evicção é uma garantia fundamental, principalmente para quem está comprando uma coisa. É a minha garantia de que se eu comprar aquela coisa, e essa coisa já foi de uma outra pessoa, ou seja, quem vendeu para mim está usando má fé ou boa fé, a minha garantia é que a pessoa que me vendeu vai ter de me pagar o valor que eu paguei e mais essas outras garantias aqui, como os valores que eu gastei em contratos, os valores de advogado que eu vou ter de entrar com uma ação contra ele, porque eu comprei um imóvel que já era de outra pessoa. É uma dessas hipóteses. Então, pessoal, isso é evicção. Vou terminar aqui nossa aula e na nossa próxima aula vamos estudar os direitos das obrigações.